Fique agora com o resumo do próximo capítulo de Chocolate com Pimenta. Danilo pede para que Aninha fique calma. Ela diz para ele que se tudo for uma piada, que ele diga agora. Danilo fala que nem sabe direito o que está sentindo por Aninha, pois nunca pensou que iria se apaixonar por alguém e agora sente alguma coisa diferente pela moça. Danilo diz que começou a pensar até em filhos. Aninha fica feliz ao saber que ele realmente está interessado nela. Danilo pede para que Aninha acredite nele e pede para que os dois se encontrem mais tarde. Aninha diz que confia no amado e os dois se beijam. Bárbara fica indignada ao saber por Olga que Danilo está namorando uma moça pobre. Olga fala muito mal de Aninha para a mulher, que fica nervosa. Bárbara diz que está do lado de Olga e fará Danilo criar juízo, falando que vai acabar com essa paixão. Márcia diz a Carmen que acha que Aninha está namorando e que Timóteo esteja acobertando ela. Carmen diz que vai falar com o neto. Ludovico, Jezebel e Reginaldo chegam até a fábrica e se deparam com Roseli ouvindo atrás da porta do escritório. A secretária fala que está escutando um barulho vindo de dentro e Reginaldo toma frente, indo ouvir e falando que realmente está escutando um ruído. Eles abrem a porta e Reginaldo dá de encara com um ratinho em cima da mesa. Reginaldo segura o rato e Jezebel finge estar chocada com a destruição em massa dos papéis. Reginaldo diz que é impossível um ratinho tão pequeno ter feito tanto estrago. Ludovico lamenta os papéis estarem destruídos e Jezebel finge estar triste, falando que agora Reginaldo não vai poder terminar as contas. Reginaldo diz que então se precaviu e anotou todos os números na sua agenda. Jezebel imediatamente fica em choque, desacreditada. Reginaldo pede para conversar a sós com Ludovico. Jezebel tenta ir atrás, mas o irmão a impede. No restaurante do hotel, Reginaldo diz a Ludovico que examinou todas as contas, e é óbvio que Jezebel deu um golpe na fábrica. Ludovico pergunta se ele tem certeza, e Reginaldo mostra todo o relatório. Ludovico se pergunta por que a irmã faria uma coisa dessas. Reginaldo conta sobre todos os gastos feitos pela madame, e diz que a história do ratinho destruidor é muito suspeita. Ludovico diz que a irmã traiu sua confiança e que ela merece ser punida. No sítio, Timóteo cuida dos porcos e sua avó vai até ele. Carmen diz que o seu coração de vó diz que está acontecendo alguma coisa com Aninha. Timóteo supõe que ela está gostando de alguém, e Carmen diz que ele sabe de alguma coisa. Timóteo fica desconfiado, mas ele diz que está vigiando a prima. Ana Francisca prepara um chocolate quente no refeitório da fábrica, mas cansada de esperar, vai até a área de produção e diz ao tio Margarido que hoje faltou alguém. Dália diz que está todo mundo ali, e Ana Francisca diz que se trata de um operário velho. Margarido diz que todos os carregadores são jovens, e Ana Francisca diz que é um velhinho um pouco careca e de idade quem ela procura. Margarido, brincando, diz que de senhor careca na fábrica só tem ele e o dono, Ludovico. Ana Francisca diz que o dono nunca queria conversar com ela, que é uma faxineira. Todos riem. Ana Francisca continua a procurar pelo senhorzinho, mas desiste e torna a pensar em Danilo. E isso a deixa feliz. Bárbara diz que quer falar com o sobrinho urgentemente e diz que ficou sabendo que ele está namorando com uma pata-choca. Danilo reclama que Olga veio fazer mexerico e Bárbara diz que a neta de uma verdureira não tem onde cair morta. Danilo diz que não há família boa e família ruim. Danilo diz à tia que o futuro só é bom quando se encontra alguém especial e sai do quarto em seguida. Bárbara fica indignada com a atitude do sobrinho. Jezebel entra nervosa no escritório de Vivaldo e diz que só ele pode salvá-la. Vivaldo diz que, se preciso, dará a sua vida para ajudá-la. Jezebel diz que não precisa da vida dele, mas apenas de seu dinheiro. Margot e Reginaldo vão saindo do hotel enquanto Guilherme chega lá com seu irmão. Guilherme diz a Reginaldo que Margot sempre cuida do Quincas enquanto ele está fora. Margot leva o menino para dentro e Guilherme conversa com Reginaldo, que o manda ir mais tarde para sua casa. Jezebel diz que quer que Vivaldo ponha o dinheiro da prefeitura na conta dela por pouquíssimo tempo. Vivaldo diz que fica muito feliz na confiança que Jezebel tem no homem, e os dois trocam elogios. Jezebel então puxa o homem em direção ao banco, mas Vivaldo diz que em nenhum momento falou que faria essa loucura, mas sim que gostaria de fazer. Ele então diz que não pode. Jezebel fica indignada com a recusa do homem e se estressa.
Ela então dá um fora nele e o chama de salafrário, saindo em seguida de seu escritório. Jezebel chega até a casa e reclama com Epaminondas por ele não ter achado um ratão gigante, mas sim um pequenininho. Jezebel sobe ao seu quarto pensando em alguma alternativa para se livrar do irmão. Ludovico entra no quarto dela e pergunta o que ela tem a dizer em sua defesa. Jezebel fica sem entender do que o irmão está falando. Ludovico diz que o golpe do rato poderia ser excelente se os comparsas dela tivessem arranjado um rato maior. Ele então fala sobre o grande desfalque que Jezebel deu na fábrica, falando que já suspeitava. Ludovico diz que está muito decepcionado com a irmã e diz que sempre a amou. Jezebel abraça o irmão, que se solta. Ludovico diz que depois de tanto que fez por Jezebel, o único que ela fez foi roubar. Jezebel tenta se desculpar, dizendo que não queria fazer isso. Ludovico diz que a irmã é sua única herdeira e que nunca esperou isso dela. Jezebel chora e pede perdão ao irmão, que diz não poder fazer isso. Ludovico diz que vai colocar a irmã para fora da fábrica. Ludovico desce as escadas com uma mala e Jezebel implora para que ele não vá e a perdoe. Jezebel usa de sua filha para causar comoção em Ludovico, mas não adianta. Jezebel diz que precisa de uma nova oportunidade e ele responde que precisa refletir. Portanto, não pode afirmar nem que sim nem que não. Ludovico diz que depois dessa grande decepção vai ter que ficar alguns meses na cidade para tomar conta pessoalmente dos negócios da fábrica e Reginaldo vai ajudá-lo. Ludovico diz que está de olho na irmã, e até decidir o que vai fazer com ela, sua vontade continua a mesma, colocá-la no olho da rua. Jezebel fica nervosa e quase tem um piripaque. Bárbara e Marieta tentam consolar Olga pelo término com Danilo, e ela diz que jamais vai desistir dele, prometendo que o rapaz será apenas seu. Ana Francisca corre até Danilo e os dois se beijam em frente a um lago. O rapaz diz que quis encontrar com ela em um lugar tão bonito, pois tem algo para dizer a ela. Danilo diz que agora sabe o que sente por ela. É amor. Ana Francisca se emociona e Danilo diz que a ama. Os dois se beijam apaixonadamente. Danilo e Aninha passeiam de barco pelo lago e a moça diz que o ama desde que o viu pela primeira vez. Os dois se beijam mais uma vez e de repente acontece um trovão. Aninha se assusta e diz que é como se algo ruim tivesse prestes a acontecer. Aninha abraça o amado. Reginaldo checa os papéis e alguém bate na porta. Celina fica animada e diz que deve ser Guilherme. Reginaldo manda as duas irem para o quarto e atende. Guilherme entra e Celina fica apreensiva. Guilherme diz que não vai fazer rodeios e que ele e Celina se gostam desde crianças, falando que está ali pois pretende assumir um compromisso sério com a moça e que promete se casar quando tiver condições. Reginaldo questiona quando o moço vai ter condições e ele diz que vai se formar para ser um advogado. Reginaldo humilha o rapaz, dizendo que ele nunca vai ter condições, pois os seus pais morreram e não lhe deixaram nada. Reginaldo então continua dizendo que Guilherme não vai ficar com sua filha, pois vai continuar morando em uma casinha miserável e vai conseguir um emprego qualquer. Reginaldo diz que já perdeu tudo o que tinha e que precisa de um futuro melhor para sua filha. Guilherme pergunta se não é suficiente ele gostar de Celina, mas Reginaldo responde que amor não enche barriga e por isso não vai entregar sua filha nas mãos de um pobre coitado. Celina interrompe os dois ao lado da irmã, indignada com a atitude do pai. Reginaldo expulsa Guilherme e afirma que não quer ver a filha trabalhando em um tanque de lavadeira. Guilherme tenta insistir, mas é expulso por Reginaldo. Guilherme tenta fazer uma promessa à amada, mas é interrompido pelo velho que diz estar proibindo de forma definitiva o namoro dos dois. Guilherme vai embora e Celina começa a chorar. Começa uma forte chuva e Danilo e Aninha saem correndo para o carro. Aninha diz que precisa voltar para casa, pois senão sua família vai ficar preocupada. Carmen manda Timóteo ir procurar a prima, pois ela vai se molhar todinha. Danilo tenta ligar o carro para dar partida, mas logo vê que os pneus atolaram na lama. Danilo diz que eles vão ter que esperar a chuva passar, mas Ana Francisca diz que tem que chegar logo ao sítio e tenta sair do carro, mas é segurada pelo amado que insiste para ela não sair na chuva, pois é perigoso. Dentro do carro, Aninha e Danilo se declaram um para o outro, se beijando em seguida. Os dois trocam carícias e aos poucos, Danilo tira a roupa de Ana Francisca. Os dois fazem amor.